Bom, vou gravar esse vídeo aqui curto, tá? Para fazer um laboratóriozinho aqui breve. Top-down, não um top-down cheio, né? Um top-down do H4 para cima, ou para baixo no caso. Para a gente começar a enxergar determinado tipo de coisas que às vezes o olho da gente ainda não tá calibrado ainda para ver, tá? Primeira questão aqui é o seguinte. Tem aqui a range atual, certo? É essa range de baixo, tá? Não é essa que eu marquei. Essa só marquei o by side, sell side. Mas a range atual sendo trabalhada é essa daqui, tá bom? E a partir dessa range, o que é que a gente começa a marcar? Nós marcamos aqui os candles consecutivos. Diferentemente do que eu falei sobre dojis, aqui você percebe que o body é mais expressivo do que o candle, tá? Então você pode sim marcar daqui, desse body aqui, mas preferível que marque desse daqui, tá? Apesar desse aqui confiar um pouco por value gap, marca aqui esse primeiro aqui com body, ou então esse mesmo com pavio, ou esses três últimos com pavio, também tá ótimo porque já encaixa aqui, tá? Felipe, como eu vou saber qual marcar e tal? Isso vai depender de como o preço volta aqui para essa região dele, tá? É, eu, eu particularmente gosto dos três últimos, tá? Ainda mais se esse último aqui ele for maior do que o anterior, então eu marco já do pavio dele. Por isso que nessa ocasião aqui eu escolho o pavio, tá? Por conta do value gap aqui, correto? Porque o fair value gap ele tem condições ainda de ser preenchido 100%, assim como ele também tem a possibilidade de chegar no 50% confluenciando com esse balance de price range que a gente tem desse lado de cá, tá? O que eu queria que vocês notassem nessa range aqui não era a marcação da order block aqui, tá? Eu queria que vocês notassem não só essa marcação, como esse fair value gap que eu marquei também, mas eu não quero que enfatize ele, mas como eu falei sobre o dia de hoje, eu queria que vocês olhassem para essa breaker. Felipe, por que essa breaker impor liquidez? Então a gente sabe que com liquidez, o mercado de fato ele vai fazer uma breaker, assim como fez aqui, aqui também. Então aqui continua sendo uma breaker, tá? O mercado fez essa breaker, beleza? Com esse fair value gap enorme, primeiro que o preço ele suporta, o verdadeiro suporte e resistência dessa região aqui é a breaker, junto com a CE, que é o nosso frequent crushment, tá? Os 50% do fair value gap. E desse 50% do fair value gap a gente vai descer para um time frame menor, tá? Quero que vocês observem aqui o seguinte. Esse dia 10, a main threshold, ela faz aqui uma OB, que essa OB é usada em Londres para fazer a entrada, tá? Então a gente tem o stop running, a gente tem o consumo de liquidez da sessão anterior, o BMS e o retorno, e aqui tem um para 2, um para 3, tá? Esse dia aqui, o preço ainda fica brigando na parte superior, mas aí você volta para o H4. Você agora vê que dentro desse Fair Value Gap aqui, ele vai criando outro fractal, qual considerar e qual não considerar. Eu, Felipe, automaticamente anulo esse. Anulo não, percebo que ele está na main threshold, mantenho isso em mente, tá? E agora eu venho aqui, ó, marco o último da range atual fractal, tá? A gente tem uma range externa, né, que é a long term low e a long term high. A gente tem também a nossa intermediate low, intermediate high, que agora foi limpa por essa low aqui, tá bom? Então a gente está operando aqui, a gente tem nosso short term high, short term low, short term high, short term low, ainda está dentro dessa range, tá bom? Então vamos descer agora para um tempo gráfico menor, tá? Exclui aqui o Second Encroachment que já está marcado pela Breaker, que dá uma confluência entre os dois, tá bom? E agora vocês vão aqui 5 e reparem que a seção, você pega aqui a linha da seção de Nova York para frente até a seção do London Close, o final da seção de London, você consegue ver que nesse período específico de time, você consegue observar ali que tem market makers by model sendo formado, certo? Nesse primeiro estágio da acumulação. E
Se você reparar bem, a gente também está dentro de um AMD setup, que eu não levo muito em consideração por conta do HTF ter deixado lows, né, várias lows aqui nessa região aqui, então eu ainda estou observando essa questão desse preço, tá? Mas aqui claramente também tem um AMD setup nessa acumulação de Londres, manipulação de Nova York. Nova York ele encontra aqui ponto de PD. Ah, Felipe, qual ponto de PD? Sendo que ele não limpou low nenhum aqui, justamente. Esse ponto de PD ele só é criado a partir do momento que ele faz esse BMS, tá? Nessa parte baixa do Fair Value Gap de H4, o Michael ele fala que nós podemos usar como suporte, mas como a gente vai usar de suporte, Felipe? Quando ele romper essa linha de baixo, deixando uma order block na parte inferior do Fair Value Gap, que é justamente esse aqui. Ah, Felipe, mas eu perdi essa entrada aqui. Então você vai olhar qual é o próximo ponto que o mercado pode estar chegando em determinado período do tempo, que a gente vai marcar aqui agora. Vou botar uma linha vertical. Esse horário aqui de 11h05, que é a abertura de mais um candle de H1, né? A gente tem aqui o fechamento de 10h55 de um candle, 11 horas e 11h05. 11h05 ele retorna para onde? A main threshold daquele Fair Value Gap em higher time frame, tá? E aqui a gente consegue ver a entrada na breaker, certo? Limpou a liquidez, fez o BMS, voltou na breaker e aqui a gente poderia ter dado uma reentrada top na mínima desse candle, né? Porque aqui já tem esse Fair Value Gap. Se vier para cá, ele vai limpar esse último aqui, ou até poderia vir a tocar aqui, mas não considero por conta justamente do tempo e preço, né? Fechamento de um candle de H1. A gente sabe que quando deixa, deixa eu botar aqui em H1 para vocês verem, quando deixa esse paviozinho assim, é muito raro ele voltar na mesma hora para fechar esse Fair Value Gap. Então, ele vai com mais pressa no consumo da liquidez, tá? Então, ele chega aqui em M5, ele acaba limpando a liquidez até lá, e quando ele bate o London Close ali, o final do London Close, ele aí tem aquela velha quebra e acumulação no final do dia, ou seja, o Open High, Open, na verdade Open, Low, High e Close do dia termina assim, basicamente um dia de alta, né, meio que tímido, que o mercado fez essa low, e se respeitar com o pavio, essa OB aqui, essa Open, essa Close aqui, esse Close na verdade, né? Que ou esse Open, desculpa, ele vai lá, sobe Close. Então a gente tem esse Open aqui para ser respeitado, tá? Dentro desse Fair Value Gap aqui ainda, time frame maior, beleza? Então, caso não respeite, com o body do candle aqui, amanhã possivelmente a gente pode ver o mercado ir para uma linha mais alta, tá? Buscando esse ponto de liquidez aqui, que não foi consumido ainda. Então, vamos esperar aí para que o dia possa nos dar. Qualquer coisa, o mercado chegando aqui, a gente pode ver de novo o preço caindo, porque a gente tem essa alta. O mercado tende a fazer o quê? O mercado tende a suportar o preço, quebrar, tá bom? Então, é o vídeo de hoje.